alteração para os próximos anos. Mas, Arthur, a questão do Rio Grande do Sul também tem que se olhar para o próprio andamento da receita e da concorrência que existe no que diz respeito às guerras fiscais. Semana passada eu tive na Mercopar e há muitos anos eu frequento e percebo que nós temos aqui uma quantidade gigante de empresas que são fornecedoras para as empresas locais, mas também para todo o Brasil e exportam materiais de primeiríssima qualidade no que diz respeito ao setor de autopeças, né? Para caminhões, carros, assim por diante. É uma indústria e é uma geradora de emprego muito interessante no Rio Grande do Sul, né, Ayrton? O Arthur. O Ayrton é o jornalista. Sim, Fábio, sim, com certeza. Na verdade, essa alteração que a gente encabeça, o governador Eduardo Leite pediu para que nós nos debruçássemos a partir de um pedido do setor, ela é antecedente à conclusão plena da reforma tributária nacional. Que aí sim termina com essa guerra, de certa forma, que acabou gerando esses descompassos. Mas vamos rememorar um pouquinho o que é essa regra que acabou caindo semana passada. Lá por meados de 2007, 2008, surgiu dentro do arcabouço fiscal chamado substituição tributária. Isso. Nesse setor de autopeças que ele é pulverizado, você tem que ter uma fiscalização muito presente, porque você tem também possibilidades de contrabando, possibilidades também de peças de veículos roubados. Então você tem que ter um aparato estatal muito atento a essa questão, e lá no passado veio a substituição tributária para garantir a redução dessa pulverização. Sim. E a maioria dos estados acabou seguindo essa lógica. O que acontece? Com o passar do tempo, justamente por essa guerra fiscal, alguns estados começam a sair da substituição tributária e levando isso para o consumidor final direto, que acabou gerando as anomalias, fazendo com que algumas empresas do nosso estado posicionassem escritórios regionais em outros estados para fazer o seu estoque. Então, a partir do pleito do setor, se debruçou para identificar as formas que tanto o Estado quanto o setor privado pudesse atuar a ponto de não prejudicar por outro lado, mas também desse a consolidação para o setor, fazendo com que as indústrias continuem aqui no estado do Rio Grande do Sul, e é isso que a gente acredita que vamos conseguir. Há muitos anos, de uns anos para cá, começou a se consolidar grandes centros de distribuição nos estados, né? Então a empresa está aqui em Camaquã, mas o meu centro de distribuição está em Campinas. E essa leva de mercadoria para lá, quem fatura, onde fatura, isso muitas vezes por esse gigantismo que nós temos na questão tributária, faz com que as empresas daqui a pouco troquem aonde emite a nota, ou como emite a nota na hora de venda, né? E isso acaba criando uma perda de renda para um estado em detrimento de outro, né? Por essa guerra fiscal. Mas me diga, assim, tentar especificar um pouquinho mais, Arthur, qual é o principal objetivo nesse processo? Facilita a vida do empresário gaúcho? Diminui o ônus dele, o Estado entra em concorrência mais perfeita com outros estados. Qual é o motivo principal disso, hein? São dois motivos principais. Primeiro, fazer com que o nosso empreendedor consiga competir, então, do ponto de vista concorrencial, ele tem uma melhor condição, aí vai participar em igualdade de instrumentos, então não vai ser diferente aqui o que se aplica em outro estado. E o segundo ponto primordial nessa alteração que a gente fez é também simplificar para o nosso empreendedor, evitando que ele tenha que trabalhar dentro de um planejamento tributário, fazendo com que ele tenha escritórios em outros estados para justamente ter esse planejamento tributário. Isso eu não diria que é do estado, eu diria que é do nosso país. É o país. Esse emaranhado de regramentos fiscais que levam a esse planejamento. O que com a reforma tributária, a partir de 2033, a gente acredita que seja eliminado. Algum tipo de benefício em matéria financeira para o empresário gaúcho nesta mudança no estado do Rio Grande do Sul? Ou apenas assim, documentalmente, como é que tu percebe isso? Nessa mudança, não. Nessa mudança, apenas uma alteração de gestão tributária para o nosso empreendedor. Mas, claro, ele tem um ganho aqui atrelado, porque vamos pegar um exemplo. Se eu adquirisse um estoque para 6 meses aí de R$1 milhão e tivesse em estoque
o valor equivalente, eu teria aí algo em torno de 300 mil em impostos já arrecadados e que eu estava com esse recurso parado, porque o estoque ainda não foi vendido. Entendi. Então, ao fazer que ele consiga fazer a aquisição e ter o estoque sem ter a condição de deixar esse recurso parado, com certeza faz com que o nosso empreendedor tenha uma capacidade melhor. Essa medida vale a partir de novembro agora? Sim, a partir do dia 1º de novembro já entra em validade essa iniciativa e a gente trabalhou muito em parceria e próximo aos sindicatos para que todos tivessem conhecimento pleno da norma. Isso no Brasil, outros estados têm o mesmo tipo de tratamento ao contribuinte? Alguns estados sim, outros não. Vamos pegar um exemplo, nós já recebemos ligações aí do estado do Paraná, onde o governo do Paraná quer olhar como se comportará essa alteração que nós fizemos, e muito provavelmente eles também seguirão esse caminho, o que nos demonstra que a gente está no caminho certo. Nosso colega Ayrton Lemos aí de Porto Alegre falando com o secretário Arthur Lemos. Bom dia, secretário, tudo bem? Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar se essas medidas tributárias podem se estender a outros setores. Como é que o governo tem analisado essa questão? Pode chegar a mais setores da economia gaúcha? Bom dia, Ayrton. Sempre estamos em constante avaliação e estudos, desde a primeira gestão do governador Eduardo Leite, onde ele sempre solicitou a todo o time que tivesse atenção nas demandas que chegam e avaliar efetivamente se tem a condição de executarmos. Acho que o melhor exemplo e que funcionou muito bem na questão da substituição tributária foi a queda da substituição tributária do vinho, que na gestão Eduardo Leite, na primeira gestão, nós retiramos o setor do vinho da substituição tributária, aumentou em escala o número de vendas, né, o volume de vendas aumentou, o que acabou fazendo com que faltasse garrafa para engarrafar o nosso vinho, e atraímos aí 2 empresas de produção de garrafas para abastecer o nosso setor vitivinícola. Então, agora tem outros setores que têm maior dificuldade. O setor automotivo, de autopeças, o desafio colocado para nós, ente estatal, e para o setor privado, justamente para que a gente consiga manter uma concorrência leal, é justamente atuarmos na fiscalização, evitando o que mencionei antes, como a questão do contrabando ou até mesmo a questão de peças de veículos roubados. Uma vez até a nomenclatura cadastrada no CNAE de um determinado produto acaba tendo ônus a mais ou a menos, dependendo da forma como é registrado, secretário. Eu sei que é uma questão burocrática e não pertence só ao Estado do Rio Grande do Sul, é a União, todo esse arcabouço que tem aí. Mas o indivíduo, o empresário, o contador que quer promover a empresa, quer estar mais justa, quanto mais claro for a forma de cobrar o produto ou o imposto, menos ônus daria para a empresa. Eu sei que é um trabalho de debruçar sua fiscalização, dos auditores fiscais sobre isso, mas eu acho que o Rio Grande do Sul e o Brasil merece cada vez mais simplificação da forma como cobrar o imposto, né? Não há dúvida disso, não há dúvida. É complexo até mesmo para o Estado. Até o Estado que é cobrador dos impostos é complexo até mesmo para si, porque são diversas definições, interpretações. Quanto mais definições, mais margem para interpretações se abre, e é justamente por isso que a gente tem uma expectativa positiva, ainda que tenham os seus detalhes a serem enfrentados, que a reforma tributária nacional nos simplifique isso, tanto para o empreendedor, mas também para o ente estatal. Secretário, eu queria pegar o gancho da reforma tributária. O senhor está dizendo que os pontos são importantes, né, para essa simplificação tributária. O que, na sua avaliação, poderia melhorar nessa discussão ainda no Congresso? Como é que o senhor avalia essa situação? Que pontos que poderiam melhorar na reforma tributária para a simplificação? Também em relação à arrecadação do Estado, como é que o senhor avalia essa questão? Bom, do ponto de vista do governo do Estado, a nossa atenção está na correta e justa distribuição das definições e também grupos de tomada de decisões futuras do bolo tributário, né? O Estado do Rio Grande do Sul ele tem uma participação importante na economia brasileira, somos a 4ª maior economia brasileira, né, a gente transfere renda para outros entes da federação e não há problema algum se nos deixarem empreender e gerar riquezas. Então a gente está com uma atenção muito peculiar, muito própria para estes pontos que envolvem o governo do Estado. Já para o usuário, para o consumidor, a nossa preocupação e o chamamento de atenção está
da maior simplificação possível, porque qualquer detalhe que se agregue acaba gerando complexidades que depois vão ter que ser corrigidas por interpretação, que isso não é bom. E também, da mesma forma, cuidarmos, né, o número de setores que lá estarão nas chamadas exceções, porque quanto maior o número de exceções, maior será a carga tributária. Se não tivéssemos exceções, com certeza a carga tributária seria reduzida. Que tenhamos uma carga tributária suportável, a ponto de que o poder público possa retornar em serviços públicos de qualidade para a população, mas que também não seja demasiado oneroso para o empreendedor e para o consumidor final. Secretário, o senhor fala em bolo, em repartir o bolo. Na sua opinião, tá? Como é que o senhor vê, é justo o que a quarta geração de riqueza do Brasil recebe de retorno? A gente está buscando equilibrar alguns pontos. Vamos pegar um exemplo. A região sul não tem um fundo constitucional. E estamos defendendo que sim tenha um fundo constitucional que permita a nós, ente estatal, alcançarmos ao setor privado recursos de subsídio, de financiamento a um custo menor. Eu pego um exemplo muito claro. Vamos pegar o setor eólico. A gente compete com estados do norte e do nordeste que têm fundos constitucionais e que acabam tendo uma condição do custo do recurso financeiro menor do que aqui no estado do Rio Grande do Sul, em que pese tenhamos muito melhores condições hoje de transmissão de energia e de parques licenciados. Então a gente busca equilíbrio também nos instrumentos de desenvolvimento, defendendo sempre que quanto mais o Rio Grande do Sul se desenvolver, mais a gente consegue distribuir renda e contribuir para que o país inteiro acabe se desenvolvendo também. Sim. Secretário, uma questão importante se projetava uma queda de arrecadação brutal, a gente pode dizer assim, de 14 bilhões lá no início da enchente. Mas o que a gente viu foi um crescimento do ICMS, né, e uma estabilidade econômica no Rio Grande do Sul, mesmo com a enchente. Como é que vocês projetam agora para o final do ano? E por que ocorreu esse crescimento? Qual é a análise interna do governo nesse sentido? Tem relação com os programas sociais, tanto do Estado como do governo federal? Por que a economia do Rio Grande do Sul se manteve estável e crescimento em vários segmentos? Como é que vocês analisam internamente no governo esse contexto? Bom, primeiro, se a gente analisa, né, o nosso país, a gente vê que muitos estados estão nesse constante crescimento. Eles conseguiram ter um crescimento. Claro que se nós tivéssemos uma outra condição e uma melhor condição, poderíamos até mesmo olhar para um crescimento maior. Mas não podemos descartar que o crescimento que estamos tendo, ele é positivo. Tivemos sim um evento climático extremamente adverso, que trouxe desafios. Ninguém deseja que se passar por uma condição dessa, perdemos muitas vidas, infelizmente. Agora, isso trouxe também uma atenção e um foco de investimentos, e aí você acaba colocando recursos na economia gaúcha, que fazem também com que ela tenha uma retomada mais consolidada num pós-desastre como a gente enfrentou. Vamos pegar um exemplo. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, antecipou o 13º profissionalismo, esse é recurso na ponta. Tivemos também as políticas sociais para colocar recurso financeiro na mão da população que foi atingida, e tudo isso foi para girar, para que as pessoas pudessem, claro, recuperar suas condições mínimas de vida, adquirindo produtos ou ambientes que acabaram perdendo, e isso tem um reflexo também positivo, do ponto de vista econômico, porque você está lá gerando o supermercado, o mercadinho, as lojas, e fazem com que ela tenha um aquecimento num período pós-tragédia que foi muito, que nós fomos muito afetados. Então, com certeza, passado isso, as políticas que foram endereçadas pelo governo estadual, elas foram assertivas a ponto de estarmos vendo aí um retorno no crescimento econômico do nosso país. Claro, também nosso setor primário, que conseguiu aí, ainda que com a adversidade, já tínhamos a colheita, né, de algumas commodities, conseguimos aí manter também para que o crescimento nesse trimestre fosse apresentado como se apresentou. Secretário, aproveitando o gancho de falar sobre o setor primário, no setor, por exemplo, arrozeiro, tem alguma coisa que está sendo tratada pelo governo do estado a fim de melhorar essa questão fiscal da indústria arrozeira no Rio Grande do Sul?
Bom, nesse caso, Fábio, nós temos que ter atenção, porque somos o maior produtor de arroz do país. E aqui em Camaquã temos grandes indústrias, é por isso que eu lhe pergunto sobre esse impacto, porque houve no passado coisas de transferência de produtos, geração de nota fiscal feita em outros estados de produtos gaúchos. Eu só quero ver como é que está essa cadeia também, porque nós iniciamos com autopeça, mas o setor primário também, ele é super importante para todos nós, né? Com certeza. E nós lutamos muito, porque na gestão anterior do governo federal, que incentivou muitos produtos importados, afetou profundamente o nosso setor primário, principalmente a produção de arroz. O arroz estava vindo do Paraguai, sendo ensacado em Minas Gerais, e isso tinha uma competição, inclusive, desbalanceada do nosso produto aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vem envidando, a governadora vem trabalhando fortemente, defendendo o nosso produto. Essa questão pelo governo atual agora, nesse momento, o leilão do arroz anunciado nos meses nos dias que estavam recentes ainda, foi um anúncio muito ruim, né, para o nosso setor, até porque já havíamos tido a grande parte da colheita já havia sido empreendida. O que a gente precisa fazer como Estado é valorizar o nosso produto, demonstrar que a gente tem que fortalecer o nosso produtor, fortalecer a nossa cadeia, porque se eu privilegiar a cadeia de países de fora do país, eu acabo diminuindo a minha produção, e aí eu fico refém, né, de políticas internacionais do que para um país deveria ser amplamente combatido. Secretário, só para permitir, então, vamos fazer, o Ayrton faz uma pergunta, eu faço uma, porque eu sei que o senhor tem agenda aí. Pode ser 2 em 1 para variar, secretário. O governador Eduardo Leite, esses dias, em entrevista à reportagem da Acústica e numa fala a empresários, disse que o governo vai utilizar recursos públicos para investir em estradas concedidas pelo Bloco 1 e Bloco 2 e que abriria consulta pública. Eu pergunto para o senhor quando que vai ser aberta essa consulta pública, claro, qual é o foco dela nesse sentido. E a outra, eu queria uma avaliação do senhor sobre a eleição municipal, né? Sobre o desempenho do PSDB nesse contexto. O PSDB que lutava para ter um candidato próprio aqui na capital, não conseguiu essa articulação e acabou apoiando Juliana Brizola e no segundo turno o Sebastião Mello. Então essas duas questões, 2 em 1 para variar. Bom, sem problema, Ayrton. Primeira questão, a consulta pública ela é importantíssima para levar a conhecimento da sociedade e principalmente dos usuários das rodovias ou do que está se planejando fazer a concessão, a parceria, mas nesse caso as rodovias, para que tenha um olhar daquilo que se quer, daquilo que a sociedade também demanda. Nos blocos, no bloco que foi concedido, o bloco 3, muitos investimentos foram introduzidos após a consulta pública. Agora, a sociedade também precisa saber que quanto mais investimentos ou quanto mais atendimento da sua necessidade ele inclui na concessão, isso, claro, vai ter um reflexo no custo que se terá de um pedagiamento. Então, a oitiva, a consulta pública, ela é importante. E, claro, temos aí, para lançar também por consulta pública, de saber se é para reduzir o custo do pedágio, se o poder público, então, faz aportes de recursos para que tenhamos aí um valor de pedágio condizente com o que é importante. O que a gente não pode ter é uma rodovia estatal que não recebe os investimentos adequados. Vamos pegar um exemplo, a 290, a União tem que compreender que a 290 ela é primordial para a nossa economia e já é um corredor bioceânico. Eu vejo a União discutindo corredores bioceânicos a partir do centro do país, mas já tem um corredor bioceânico aqui que não é valorizado, dada a condição da BR-290. Esse é quantas eleições? Depois eu complemento, secretário. E quantas eleições municipais, Ayrton? Falando agora do estado do Rio Grande do Sul, o PSDB sai maior do que entrou. É importante, né, sob a liderança do governador Eduardo Leite. A gente aumentou o número de prefeituras, a Federação PSDB Cidadania fez 35 prefeituras no primeiro turno e com as 2 do segundo turno, Caxias e Santa Maria, 2 grandes centros, fomos a 37 municípios comparado com as 28 que tínhamos no ano de 2020. E se olharmos o número da população administrada, a gente vê que o PSDB continuará administrando quase 20%, algo em torno de 18%, 19% da população gaúcha. Isso é importante, aumentamos o número de vereadores também, isso é importante a gente ter o olhar. E nesse segundo turno, não quero
puxar a brasa para o meu assado, mas o grande vitorioso desse segundo turno foi o governador Eduardo Leite, onde ganhamos em Santa Maria, em Caxias do Sul, dois importantes centros de manutenção das gestões tucanas aqui no Rio Grande do Sul. Esse assunto de estrada, secretário, isso aqui nós somos meio calejados aqui na metade sul do Rio Grande, 116, o Exército foi embora, deixou a obra inacabada entre Guaíba e Barra do Ribeiro, lastimo muito isso. Temos ainda a praça de pedágio que vai para Pelotas, que é 26, de ano de 2026, uma nova, e ainda já há rumores de novos pedágios entre Camaquã e Porto Alegre na 116. Esse é um assunto que demandaria uma outra entrevista para nós falar sobre isso, tá? Mas é só para fazer essa referência, porque como nós aqui da metade sul do Rio Grande, 290 e 116, estamos carecendo de um olhar de melhoria, de facilitar, inclusive para esse assunto que nós falamos sobre regime tributário, se nós não tiver facilidade para botar nossa mercadoria nos portos, secretário, não adianta o governo do estado fazer simplificação, nós precisamos fazer toda a cadeia até embarcar a mercadoria no porto, né? Então, é um assunto bastante interessante. Mas eu queria lhe colocar, e o senhor falou sobre a questão sobre produtos que entram no Brasil sem a devida registro e pagamento de imposto. E nós temos um caso que sempre os governos dos estados disseram que não é com eles, mas um assunto que aflige, que permite contrabando e que estão colocados no mercado local de olhos abertos, de olhos vistos, que é a questão do tabaco e dos vape, dos cigarros eletrônicos. Secretário, há como o governo do estado fazer alguma coisa dentro da sua alçada? Que não adianta dizer que nós não cuidamos da fronteira, mas nós cuidamos dos lugares aqui dentro das cidades nossas que vende produto contrabandeado. Tem alguma ação que o estado possa agir em prol da indústria tabagista e do produtor de tabaco no estado, hein? Aqui eu penso, Fábio, acho que cai como uma presença e vamos conversar com a FAMURS. Aqui tem que ter uma atuação município e estado, né? Porque a fiscalização do comércio local cabe ao município e no caso do estado aí dar o suporte necessário, porque também há aí um descaminho, né, na parte do pagamento de impostos, acabando gerando um descompasso aí de concorrência. Então, vou levar como dever de casa para conversarmos junto aos municípios para intensificarmos, principalmente para proteção, inclusive, da nossa cadeia produtora de tabaco, fazendo com que a gente combata esses produtos que não são autorizados aqui no nosso país. Ayrton, podemos se despedir do secretário? Claro, vamos liberar o secretário. Não, eu queria agradecer, Fábio, Ayrton, sempre a parceria da acústica em nos escutar, é importante sempre termos essa oportunidade, e quero mandar um abraço também para o nosso prefeito aí do PSTB, o Ivo, e o prefeito eleito, Abner, concluindo aí também a resposta para o Ayrton, se o PSTB saiu bem dessas eleições municipais. Camaquã saiu muito bem, viu? Camaquã saiu muito bem. Obrigado, secretário Arthur Lemos, obrigado, Ayrton Lemos também, um abraço para vocês.